E bom dia a todos, tá? Eu sou a professora Isabel, coordenadora do curso de Logística e RH. O curso de Logística, né, Ensino Médio Integrado, ele vem sendo ofertado na ETEC Bartolomeu desde 2015. Então, este ano nós vamos formar a nossa 4ª turma, né? Então, para nós, assim, é uma grande honra ter um profissional da área, compartilhando um pouco da sua vivência, da sua experiência, né? Então, hoje nós temos aí a senhora Marina Lima, né? Empresária do ramo logístico, com mais de 20 anos de experiência no segmento, sócio e diretora comercial da Terra Nova Logística, tá? Então, eu vou pedir para que os participantes registrem suas perguntas no chat, e aí, né, nós vamos responder, e a que a gente não conseguir responder, a gente deixa anotado, e aí a gente dá um retorno, tá bom? Então, Marina, muito obrigada aí pela sua participação, né, dizer que as portas da ETEC Bartolomeu estão abertas, né, para que você possa nos conhecer quando a gente voltar aí no físico, mas nessa modalidade aí virtual, quando você quiser compartilhar conosco as suas vivências, as suas experiências, as portas estarão abertas, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa palestra, né? Logística 4.0, desafios e oportunidades nos negócios. A palavra é contigo, tá? Tá ótimo, obrigada. Primeiramente, bom dia. É um prazer enorme poder estar participando, né, desse projeto. Eu, de fato, estou, né, trabalhando com logística faz cerca de 20 anos. Eu iniciei trabalhando, né, nessa atividade que eu sou apaixonada aos 14 anos. Né? Meu pai já tinha uma transportadora e trabalhando, né, com meu pai, entendendo melhor essa questão do transporte, eu de fato me identifiquei e me apaixonei por esse segmento e nunca mais deixei de trabalhar com isso. Então, em 2006, né, nasceu a Terra Nova. Nós nascemos muito voltado para a parte de portos, aeroportos, né, coletas de produtos importados, que os nossos clientes são importadores ou exportadores. E foi uma estrada, né, que acho que uma estrada de muitas oportunidades. Para quem está, né, conhecendo, estudando agora o segmento logístico, é um segmento que, assim, anda numa velocidade muito alta, né, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivenciando, e é um aprendizado diário, porque sempre o início de um dia nunca é o igual ao que a gente vivenciou, nunca é igual ontem e nunca vai ser igual ao amanhã, porque é muito dinâmico, né? E a logística hoje, ela não faz parte só de uma coleta, de uma entrega ou de uma armazenagem de um produto. Ela é de fato um ciclo aonde, né, chega do exportador ou do fabricante para um armazém ou para um warehouse, e até chegar no cliente final, é um caminho longo e onde a gente consegue ofertar muitas soluções para os nossos clientes. Então, tudo que a gente tem hoje na nossa mesa, na nossa casa, seja eletrodoméstico, móveis, alimentos, medicamentos, tudo passou por uma operação logística. Então, é muito dinâmico. E hoje, assim, principalmente com essa questão, né, dessa pandemia que ninguém esperava, a gente vê o quanto é importante a gente investir cada vez mais na tecnologia, nas alternativas de solução, né? Até a logística tem uma história muito bonita por conta da sua evolução. Então, se a gente for analisar, a gente está vivenciando aí, né, o que chamam da 4ª Revolução Industrial, aonde a tecnologia chegou para ficar. Isso é inevitável e é uma questão que, assim, até assusta, às vezes, com a velocidade que isso acontece. Então, isso me deixa muito contente de poder fazer parte, né? Hoje, a Terra Nova, ela está na questão do grupo dos essenciais, né? Desde o início dessa pandemia. Então, nós não deixamos de operar, nós fizemos, de fato, parte das soluções, né? Os motoristas
que fizeram uma diferença enorme, sempre fizeram, né, gente? Hoje a malha do Brasil, ela é muito voltada à questão do rodoviário. Então, há um tempo atrás, teve uma campanha que dizia assim, tá na mão, veio de caminhão. Então, isso é essencial, essa malha que a gente colocar de fato, né, ter essa oportunidade de fazer parte da minha mesa, da sua mesa, isso para mim me encanta, fazer toda essa movimentação de coleta, entrega, porta a porta com o cliente, a parte de armazenagem, isso tudo de fato para mim uma realização muito grande. E para vocês, né, que estão iniciando, que estão estudando essa parte de logística, a gente tem visto, né, que algumas profissões estão deixando de existir, mas não por uma parte negativa, mas por uma transformação, uma evolução mesmo, né, acho que da nossa espécie, e vão nascer profissões novas. Não mais tanto para a questão manual, mas muito mais para a questão da tecnologia, da inteligência da operação, né? Hoje fala-se muito em logística 4.0, da internet das coisas, e isso a gente vê em pequenos movimentos, né? Os mercados mesmo, alguns aqui no Brasil, muitos fora do Brasil, onde não tem mais o caixa passando os produtos, e sim a gente vai trabalhando num autosserviço, que isso não deixa de estar interligado à logística, né? À tecnologia. Então, assim, eu acho que é muito enriquecedor mesmo, ver essa transformação acontecendo, porque a gente tem a oportunidade de estudar a história da logística, né? Como foi a primeira revolução, a segunda, a terceira, agora a gente está fazendo parte da quarta, e o que mais vem por aí. Então, isso de fato é muito encantador. E além disso, né, a gente também hoje tem muito suporte tecnológico de sistemas, como WMS, TMS, as integrações entre sistemas, né? Hoje, com o advindo dessa nossa, né, tecnologia que vem batendo tanto, a gente consegue integrar com o sistema dos clientes, que isso deixa a operação muito mais ágil, muito mais veloz. Então, assim, é mágico, eu diria que é mágico. Às vezes, um relatório que hoje existem sistemas, robozinhos que fazem conferência de fretes. Então, coisas que a gente demorava, às vezes, 2 dias para fazer, com essa oportunidade, né, com essa ferramenta, a gente consegue fazer praticamente em tempo real. E isso traz um saving de tempo, de prazo, de uma série de fatores positivos, né? E eu vejo que usando essas ferramentas, para o que a gente fica mais voltado? Para a gestão, para tomadas de decisões mais assertivas, porque quanto mais dados nós temos, mais assertivos nós ficamos. Então a gente fica muito mais oportuno e voltado para a inteligência, né, da operação. Então isso para mim é encantador, realmente. E falando, né, um pouquinho mais da Terra Nova, hoje nós já estamos há 14 anos no mercado e também, né, evoluímos bastante na questão de processos, porque não adianta só a tecnologia. Se a tecnologia não estiver atrelada a um bom processo, a um time treinado, qualificado, a gente fica, né, com uma Ferrari, mas sem saber manusear. Então é importantíssimo que a gente realmente tenha esse ciclo, né? Tem que ter a tecnologia, tem que ter o processo desenhado, porque um sistema sem entender a parte operacional, sem entender o dia a dia também não agrega. O time tem que estar muito empenhado, né, e muito preparado para usar aquela ferramenta de uma forma adequada. E quem se beneficia, né? Acho que somos todos nós consumidores, nós empresários, nós, né, que estamos ali no dia a dia da utilização de N serviços. Então, eu vejo que isso é um fator essencial. E, assim, uma coisa que eu não posso deixar de citar é como que a gente está vendo essa questão, né, da pandemia, como empresária, como mãe, como esposa, como mulher, como que eu vejo, né, esse susto, né, que nos pegou aí de forma tão despreparada. No início foi assustador, como para todos nós, né, a gente lidar com uma coisa tão nova e tão inesperada, mas hoje eu já estou muito mais
preparada e aceitação, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a gente não consegue lidar com algo que a gente não tem condições de mudar, então a gente tem que aceitar, né? Então, fizemos todos os processos necessários dentro da empresa, da Terra Nova, a nível de máscara, treinamentos. Hoje, todo mundo que entra, seja fornecedor, cliente, colaborador, eu, meu sócio, passamos pela medição de temperatura, utilizamos máscara 100% do tempo, utilizamos álcool em gel, a gente, né, nosso time de qualidade colocou álcool em gel em todos os andares da empresa, em todas as unidades. Então, assim, hoje eu consigo olhar um horizonte de uma forma um pouco mais clara. Eu vejo que isso vai deixar um legado triste, né? Porque muitas pessoas perderam entes queridos e a gente viver nessa vulnerabilidade. Mas eu vejo que também tirou a gente da zona de conforto e levou a gente realmente estudar e inovar, né? Seja numa questão de necessidade, emergência. Então, eu vejo que vários empresários, amigos que eu tenho contato, realmente pensaram nos seus negócios de uma forma diferente, que sempre tem oportunidade de melhoria, sempre tem oportunidade de redução, sempre tem, né, coisas que a gente pode fazer que às vezes na locomotiva, na sua total velocidade, a gente acaba não parando para ver isso. Então, eu brinco que a gente puxou o freio de mão em alta velocidade e foi obrigado a parar e desenhar, estudar. O governo, né, veio com algumas modificações. Eu lembro que no comecinho entra uma lei, sanciona, à tarde muda a lei. Então, assim, a gente foi vivendo aquilo, né, de uma forma muito dinâmica, mas hoje eu vejo que a gente está, né, olhando algumas possibilidades disso realmente passar e deixar um legado triste, mas também algumas oportunidades de melhoria. Então, essa é a minha visão, né, dessa crise, né, do invisível, como algumas pessoas falam, a gente lidar com um vírus que a gente sequer consegue dimensionar onde está, como está, com quem está. Então, é uma coisa que assusta, mas falando em negócios, essa é a minha visão. Muitas pessoas voltaram a estudar os seus negócios de uma forma muito mais assertiva até, né? Pelo menos aqui na Terra Nova eu saio com essa não acabou, né? A gente não tem, obviamente, uma data de término, porque não tem data de validade, né? Essa situação. Mas eu vejo que aqui internamente a gente realmente se reinventou. E, né, até como brasileiro, eu vejo que nós temos essa característica de se reinventar, né? O Brasil, às vezes, é um país que passa por muitos altos e baixos, e a gente já tem isso com a gente, nossa genética, no nosso DNA. Então, a gente realmente tem que se inovar, né? Tem que fazer diferente a cada dia e jamais deixar de acreditar, né? Eu acredito no Brasil, eu acredito na nossa empresa, eu acredito no nosso time. Então, isso muito me alegra. Então, seria isso, assim, né? Acho que a priori, o que eu tenho de experiência é que a logística é uma área maravilhosa para quem gosta. Acho que, na verdade, quem começa nunca mais deixa de gostar, porque é encantador a gente poder fazer a diferença a cada dia. Marina, tá me ouvindo? Sim. Nós temos uma pergunta de um aluno da terceiro ano, né, o Tiago. Ele perguntou qual a influência do fator humano nos processos logísticos. É vital. A logística não existe sem pessoas. Por quê? Vou dar um exemplo. A gente pode ter o caminhão da mais alta tecnologia. Se a gente não tiver o motorista, a gente não consegue, né, colocar essa ferramenta para rodar. Ajudante, a mesma coisa. Muitos clientes, eles não têm condições de receber, não tem um time preparado para receber. Então, o ajudante também é uma outra profissão, é essencial na logística. Aí vamos um pouquinho para a questão de CD, né? Armazenagem, warehouse, separação. Desde a hora que entra, a gente recebe a mercadoria do cliente, a gente tem que fazer a conferência, a gente tem que fazer a guarda, tem que fazer a separação. Então, tudo isso
envolve a mão de obra humana. Hoje em dia, né, a gente vê muito falando em robótica, em picking por visão, né, por áudio, mas assim, eu vejo que o humano nunca vai deixar de existir na logística, por mais que entre a robótica, entre a tecnologia, eu vejo que assim, nós seremos sempre essenciais nesse segmento. Talvez a gente passe por uma transformação no sentido de sair um pouco do manual e um pouco para a inteligência, mas a parte humana, ela é vital, né? Espero ter respondido, Thiago. Qualquer dúvida, me fala aqui de novo. Nós temos uma pergunta da Tabata, que ela, do primeiro ano, tá? O que você diria para alguém que está pensando em ingressar na área de logística? Eu diria, vem, que é uma área maravilhosa. É o que eu digo assim, é apaixonante, sabe? A logística, ela é ampla, né? E você pode, de repente, não se identificar com uma parte tão operacional, mas sim com uma parte processual, porque até para vocês terem uma noção, até assim, na logística hoje, existem vários segmentos, existem segmentos de automotivo, segmentos da área da saúde, segmentos do varejo, do têxtil. Então, assim, até um farmacêutico a gente precisa para operar, para conseguir atender alguns requisitos da logística. Então, hoje, na nossa estrutura, a gente tem 2 pessoas que são farmacêuticas e que né, a gente precisa da assinatura delas para atender as normas da vigilância sanitária, que também está envolvida no processo logístico, e a parte processual. Então, vou dar um outro exemplo. Marina, eu não gosto de trabalhar na operação. Ok, você pode trabalhar na parte de conferência de processos, criação de processos, criação de fluxo. Então, assim, é muito amplo, gente. Parte logística, ela assim, é um sonho para mim, né? Então, a minha resposta é: venha trabalhar com a logística, que você, em algum segmento, algum setorzinho, algum pedacinho do processo, eu tenho certeza que você vai se identificar. Aí nós temos uma pergunta, Marina, da professora Luciana, tá? Ela pediu para perguntar como que você acha que está aí a logística em meio a esse momento de crise? Como que está o mercado de trabalho? O que vocês estão sentindo? Assim como todo, né, eu não diria nem o Brasil, o globo, né, foi uma crise que afetou de uma questão mundial. Então, nós tivemos uma recessão, fato, mas de alguns segmentos, né? Varejo, shopping está fechado, varejo está fechado, então os clientes que operam com esse segmento estão parados. Automotivo, idem. Mas a gente, né, tem clientes da área da saúde que estão a todo vapor. Então, a gente sentiu, né, vou falar de 100%, nós tivemos uma redução aí a cerca de 50%, né, do nosso volume, dos setores que nós atendemos, e o mercado desaqueceu. Isso é inevitável, né? Eu tenho recebido muitos contatos via LinkedIn, via WhatsApp, de pessoas que estão buscando uma recolocação, porque inevitavelmente perderam, né, os seus cargos, né, os seus postos de trabalho. Mas é o que eu digo, assim, eu não desanimo não, gente. Eu vejo que o Brasil, né, talvez demore um pouquinho para voltar. Agora o governo segmentou algumas fases, mas eu acredito que a gente tem muita oportunidade ainda de melhoria, e que não vai ser amanhã de manhã, mas a gente vai voltar a aquecer, a gente vai voltar, né, a ter um momento que esse ano começou tão bem, um momento que a gente vai conseguir de fato retomar e acelerar de novo aí. Dependemos muito da economia, né, de coisas que nós não temos condições de gerir, mas o que está dentro da nossa alçada a gente tem que tocar adiante. Tá, aí, Marina, o aluno Tiago, ele fez uma outra pergunta, tá? Como a Terra Nova Logística, presente em 4 municípios do estado, consegue trabalhar o capital humano? Boa pergunta, Thiago, muito boa. Nós
como nós trabalhamos, a gente tem uma área de qualidade, né, que ajuda a gente, junto com o RH, né, a professora de recursos humanos sabe o quanto é importante, né, a gente tem até uma sigla de mercado que a gente usa, que é TID, Treinamento e Desenvolvimento. Então, assim, o nosso desafio realmente é treinar as pessoas, né? Eu acredito que isso é um papel muito do gestor. Então, o gestor tem que estar ali o tempo todo desenvolvendo o seu time, trabalhando, né, em melhorias no sentido do capital humano mesmo, porque é muito rico. Então, hoje a gente tem pessoas que iniciaram, vou dar um exemplo, né, um case de sucesso, iniciaram com a Terra Nova como estagiário, passaram por assistente, passaram por evoluções e que hoje estão na parte de coordenação. Então, isso depende só da empresa? Não. É 50% eu vejo que é um papel da empresa, mas 50% é um papel do colaborador, né? A gente não pode, em momento nenhum, deixar se acomodar, a gente tem que seguir estudando. Hoje a gente tem uma série de recursos, tem YouTube, tem cursos online, eu mesma estou em 2 cursos online buscando entender onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode inovar. Então, assim, a gente não pode se deixar cair na zona de conforto. Isso é o que eu vejo na questão de evolução, né, de carreira e de processos e de pessoas. Aí nós temos o Emerson do Primeiro Logo. Ele falou que ele não é uma pessoa que gosta muito de decorar, mas ele se acha uma pessoa criativa. Né? Ele perguntou se você acha que tem alguma área da logística que ele pode se encaixar. Sem dúvida, né? Hoje a gente tem uma área que a gente só estuda oportunidades de melhoria, né? Tem uma pessoa, vou dar um exemplo do nosso armazém, warehouse, né, o CD, tem uma pessoa de tecnologia atrelada a uma pessoa de processos, né, que já vivenciou toda a cadeia do nosso fluxo, e eles só pensam em melhoria de processos. Agora, a logística, ela não é, assim, uma questão de decoração, de decoreba, é vivência. O que você aprende, seja na teoria, né, que eu acredito também que a teoria agrega muito, mas o que você aprende na prática, ninguém tira de ti. Então, não precisa decorar. Eu acho assim que a gente tem que, eu acredito quando a gente aprende, aquilo fica para gente, dentro da gente, seja de vivência prática ou de vivência teórica, para sempre. Nós temos a aluna Isabela do segundo. Ela perguntou, eles estão fazendo 3 anos do curso técnico, né? E aí ela falou que quando eles finalizarem, eles vão ter o certificado de técnico em logística. Se você acha que já dá uma boa bagagem para eles ou necessariamente eles precisavam fazer o tecnólogo? Eu acredito que, assim, a gente não deve parar de estudar, gente. Eu acredito que é uma boa bagagem, sem dúvida nenhuma, mas, assim, eu volto um pouquinho no que eu disse antes. O estudo é eterno, é vitalício, porque a logística, ela está num processo, não só a logística, né, gente? Nós, numa forma geral, a gente está num processo de evolução. Então, assim, estudar novidades, estudar o que vem por aí, né, é imprescindível. E eu queria até citar para vocês que nós tivemos já alunos da ETEC com a gente aqui na Terra Nova, e um deles entrou como estágio, né, menor aprendiz, ele foi efetivado, e é assim um case de sucesso, é um querido aqui para nós, porque ele está em ascensão, né? Ele não parou de estudar, ele estuda inclusive outras coisas que também me surpreende. Não sei se ele está aqui com a gente, mas eu assim, para mim, como pessoa, não vou nem falar como empresa, é uma satisfação imensa. A gente vê a evolução, sabe, de uma pessoa jovem, um menino que começou aqui e está galgando o seu caminho. Pode ser que amanhã ou depois ele não esteja na Terra Nova, mas eu sinto uma alegria no coração imensa de poder ter feito parte. Acho que esse é o nosso papel, acima de tudo, antes de resultado financeiro, antes de resultado processual, de KPI, de tudo isso que
circula no nosso dia a dia, mas eu acho que esse papel, para mim, agrega demais. Aí nós temos uma pergunta da Júlia Almeida, né? Como que fica aí a parte contábil junto com a logística? A parte, desculpa. Não está saindo o som. Tá me ouvindo? Agora sim, desculpa. Tá, a Júlia Almeida, né, pediu para perguntar aí como que fica a parte contábil da logística. Se você conhece um pouco, se tem alguma diferença. Assim, tem as suas particularidades, né? Falando em armazém, é um pouco mais complexo, porque existem duas modalidades de operacionalizar. Uma é o que a gente chama de armazém geral, onde a gente faz a triangulação da nota. Então, o cliente manda para nós uma nota de remessa de armazenagem, a gente faz o processamento, né? O cliente faz a sua venda e depois a gente faz uma devolução simbólica para que o cliente possa entregar o produto no cliente final. E também tem uma modalidade de regime de filial, onde a gente abre uma filial do cliente dentro da operação, dentro do endereço do CD, e aí isso facilita. Para grandes volumes, a gente inclusive indica essa modalidade de regime de filial. Então, assim, para qualquer segmento, a parte contábil e fiscal ela é fundamental para que a gente tenha o sucesso da operação, porque nosso segmento ele é logística. Então, a gente precisa de pessoas especialistas na parte fiscal e contábil para que nos assessorem. A gente nunca vai saber de tudo. Então, hoje a gente tem um escritório de contabilidade que ajuda demais. A gente, inclusive, antes, para vocês terem ideia, quando nasce uma oportunidade, nasce um projeto, e a gente sempre consulta a área fiscal e contábil antes de dar o start, para que a gente não deixe nada escapar, depois a gente não tenha nenhum retrabalho colocando, né, a gente ou o cliente numa situação, né, de desconforto. Então, da parte de CD é isso. A parte de transporte, né, hoje a gente tem o CTE, que é o documento fiscal que regulamenta, né, essa transição. Hoje a gente tem CTE, a gente tem manifesto, então, assim, a parte fiscal também é complexa, onde eu também indico sempre que haja um profissional que esteja junto com a parte de gestão, com a parte financeira, para dar todo esse suporte. Inclusive, nós temos, né, o curso técnico de contabilidade, então a gente sempre convida os alunos de logística, né, que estão aí no seu terceiro ano, para poder completar, né, a formação, que aí tem uma experiência mais ampla, né? Eu tenho aí, Marina, pode falar. Eu até lembrei de uma questão que a gente estudando as áreas, né, nós já passou pela nossa cabeça e está no nosso projeto, inclusive, ter dentro da TN, atrelado ao financeiro, uma pessoa voltada para a contabilidade, que transite. A gente não vai deixar de ter um escritório de contabilidade, mas o nosso projeto é ter uma pessoa aqui dentro que consiga acompanhar o nosso dia a dia, porque a contabilidade, ela assessora. Hoje a gente também tem várias integrações de sistema com o sistema da contabilidade, mas ainda assim, às vezes, né, o timing a gente perde um pouquinho. Então, a gente já pensou e está no nosso projeto ter uma pessoa contábil aqui dentro para dar esse suporte. Tá. Só para complementar. Sim, aí nós temos esse curso aí, ótimos profissionais. Olha, é bom saber, hein? Quando avançar, vamos conversar para... Sim. Eu tenho uma pergunta do Felipe do Segundo Log, tá? Qual seria uma boa abordagem de desenvolvimento logístico nesse período? Boa pergunta também. A abordagem que nós usamos, né, é que a gente faz parte da solução. Então, nesse momento, né, nós conseguimos agregar em todas as cadeias. Então, teve cliente, por exemplo, vou dar um case, ele importou ou ele comprou, já estava negociado, mas só que ele não conseguia vender ou receber
porque ele é do varejo. Então, nós entramos com uma solução de transfere aqui para o nosso CD, a gente armazena para você, né? Se você tiver algum pedido emergencial, a gente faz a separação, entrega, e quando restabelecer o seu segmento, a gente te entrega o material, já vai estar conferido, e pronto para ser comercializado. Quais são os benefícios? O cliente não teve custo de demurrage, porque, né, para quem conhece desse processo, trazer um material de um outro país no modal marítimo, tem um free time, você não devolve o container naquele tempo, é um custo absurdo. Teve um saving, muitas vezes, de armazenagem, que nos terminais, né, portuários, a armazenagem é mais elevada, é mais financeiramente mais alta. E teve a possibilidade do cliente realmente ter a solução com um menor custo possível. Nós temos uma pergunta dos alunos do terceiro, tá? Eles falaram, né? A Terra Nova é uma empresa fundada em 2006, não é isso? Isso. E quais foram os desafios logísticos de 2006 que vocês enfrentam até hoje? Tem algum que ainda... Olha, assim, os desafios que eu vejo, na verdade, eles são muitas vezes mais econômicos do que logísticos, porque a gente acaba tendo que se adequar, né? A gente teve uma crise pesadíssima aí há uns 2 anos atrás, e é difícil a gente, às vezes, acertar, investir, olha, vamos fazer um investimento, vamos renovar a frota, vamos aumentar o CD. Então, assim, eu acho que esses são os maiores desafios, né? O timing, porque muitas vezes você não faz e a oportunidade passa e você não está preparado. Muitas vezes você faz, você investe, mas o retorno não vem. Então, eu vejo que esse é o grande desafio do timing versus a oportunidade. Entendi. Desculpa, só para complementar, e assim, o que nós fizemos também, que para mim, eu estou muito feliz, né, de ter feito isso nesse momento. A gente agora tem um blog falando sobre logística. Então, assim, nós inauguramos isso recentemente, né? Teve um time envolvido, né? Pessoas porque a gente também não faz nada sozinho. Então, tem pessoas envolvidas. E aí tem pessoas da parte de hoje, né, tá muito em alta essa questão do Instagram, das mídias sociais, fluxo. Eu estou estudando sobre isso também, para poder entender um pouco mais, né? E aí agora a gente tem um blog que está atrelado ao nosso site. Visitem o nosso site, dê uma olhadinha, porque é sempre rico, né, gente? Por mais que vocês estudem, que vocês saibam, sempre agrega. Eu mesma sempre estou vendo, deixa eu ver o que está lançando de novidade. Estou sempre no YouTube, buscando informações. Então, esse é um projeto que nasceu agora, em meio a essa loucura, e que me deixou muito contente. Né? Uma outra questão também que nós fizemos, né, em meio a essa etapa, a gente agora está fortalecendo mais, né? Eu quebrei a barreira da timidez e fui para o Instagram para trabalhar, né, para passar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, de falar sobre o que a gente pode agregar. A gente tem aí algumas ideias para falar sobre cargos que compõem a logística, porque vai desde um supply chain, a um separador, a um conferente, a uma pessoa voltada para inventário, que um profissional de inventário é riquíssimo dentro de um operador logístico. Então, assim, é muito amplo, muito amplo. Desculpa, que eu vou ouvindo, eu vou falando aqui. A Joane está perguntando quais as mudanças que você sente na logística de 2006 para cá. Eu vejo que a gente engatinhava. E a gente está começando a andar, mas nossa tendência é voar. Porque, olha, tecnologia a mil. Vou dar um exemplo. Hoje, que eu sou um pouquinho mais, né, mais madura, a gente Montada.
Marina, você está sem áudio. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Desculpa. Eu estava falando sobre, né, um exemplo para vocês entenderem de 2006 até hoje, que é a questão de rastreamento. Nós iniciamos, né, essa tecnologia há cerca de uns 10 anos atrás. Nasceu com um piloto de Fórmula 1 que trouxe isso para o Brasil. E aí era muito caro na época, pouquíssimas empresas conseguiam ter acesso a essa ferramenta. E aí a gente conseguia rastrear o caminhão do ponto A ao ponto B, ao ponto C. Isso trazia uma segurança, inclusive, agregava na redução de seguro, porque né, o fato do seguro ter uma gerenciadora que conseguia acompanhar isso era um must, assim, era muita tecnologia para a época. Hoje isso evoluiu tanto que existem, obviamente, ainda esses rastreadores, uma tecnologia muito mais de ponta, que está atrelado ao nosso TMS, que é o sistema voltado para transporte, e que a gente consegue passar essa informação para o cliente em tempo real via mobile. Então, via celular ou via um tracking, o cliente consegue acompanhar passo a passo da sua entrega. E a gente consegue ver isso também facilmente no e-commerce. Hoje, se a gente compra, né, nessa época, a gente só está comprando pela internet, a gente consegue facilmente acompanhar o status passo a passo, né? Recebemos o seu pedido, está em separação, seu pedido deu saída do armazém, em transporte entregue. Então, isso tudo é uma evolução logística, tecnológica, processual. Então, eu digo que hoje, né, eu arriscaria dizer que a gente está andando, mas daqui a uns 5 a 10 anos a gente vai estar voando, porque vem muito mais tecnologia por aí. E a gente tem que estar preparado, né? Porque tecnologia sem processo e sem mão de obra humana, né, não tem valia. Marina, nós temos uma pergunta. Quais são os passos para implantar um processo logístico? Os passos, assim, é amplo, né? Um processo logístico, eu vou dar o exemplo do CD. Então, primeiro passo, você tem que ter um armazém, né? Com estrutura porta-pallet, com sistema WMS, com pessoas treinadas e qualificadas. Tem que ter uma pessoa, um time comercial, porque também é uma venda técnica, né? Para a gente pra explicar a dor do cliente e poder apresentar um projeto, a gente tem que entender, né? Uma pessoa, um comercial do nosso segmento, ele não consegue atuar se ele não tiver um entendimento processual, o entendimento prático. Então, é fundamental. Então, eu vejo assim que tem que formar um time, né? Em todos os segmentos, a gente tem que ter uma pessoa com know-how para conseguir criar um processo logístico, porque tem que ter uma contabilidade, uma pessoa, né, que entenda da parte fiscal. Então, realmente é amplo. A Gabriela, do segundo, perguntou, em vista ao momento que estamos vivendo, né, como empreender na área logística? Boa pergunta também. Eu vou dar um exemplo. A gente, né, eu não deixo de citar como uma veia empreendedora a gente seguir agora para essa questão das mídias. Né? O nosso formato de venda sempre foi muito pontual. A gente identificava um cliente que virava, né, uma oportunidade, que virava um lead, que virava um prospect, e aí a gente conseguia. Você está... A gente, eu vou ficar quietinho que eu mexo aqui a mão. Voltando, como eu vejo, ou como empreender, essa questão do digital é uma forma de empreender, porque a gente consegue apresentar as nossas soluções, né, para todas as pessoas que estão hoje, né, que não existe, acho que a minha mãe com 70 anos, ela flutua no YouTube. Então, hoje a gente atinge um público imenso, e eu vejo que essa estratégia nossa de ir para o digital é uma forma de empreender. Nós temos aqui uma pergunta da aluna do terceiro ano, né?
e ela queria saber qual é a função do engenheiro de produção dentro da logística. Como que o mercado de logística está para essa formação? O engenheiro de produção, o engenheiro de produção, a gente, dos clientes que eu atendo, ele está mais atrelado à parte fabril do que a própria logística, né? Mas nem sempre a formação, a gente estabelece a formação e nem sempre a gente fica atrelado somente àquilo. Então, hoje, um dos nossos diretores, ele é engenheiro, né? E o engenheiro, ele agrega muito, porque ele é um cara totalmente matemático, totalmente não, né? Se ele tiver aqui, ele vai brigar comigo. Mas ele é muito da parte... deixa eu achar a palavra aqui, adequada, muito da parte processual, muito da parte da matemática mesmo, né? Então, ele vai no cerne certinho, na condição de resolver o problema de uma forma estruturada. Então, o engenheiro, né, respondendo de produção, dentro da logística, hoje na Terra Nova nós não temos, né, nenhum engenheiro de produção. Como exemplo, nós temos, sim, um dos nossos diretores e sócios que ele é engenheiro, e eu vejo que, assim, ele, quando ele entra num projeto, o projeto dificilmente deixa alguma falha, porque ele cerca 360 graus as possibilidades. Aí, Marina, aqui no chat, tá, já colocaram o blog lá da Terra Nova, o pessoal já está olhando, falou que é bacana o material. Para encerrar, eu tenho uma última pergunta, aí depois o Reginaldo, que é o diretor, vai falar contigo, tá? Os alunos do terceiro, né? A Terra Nova é certificada e licenciada pelo IBAMA, CRF, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil e pela ISO. Como que esse know-how faz da Terra Nova diferente do mercado? Boa pergunta, boa pergunta. Eu brinco, assim, né, uma forma simples, é uma peneira. Então, quanto mais certificações nós temos, mais a gente consegue criar diferenciais da nossa concorrência. Então, uma estratégia também da Terra Nova é essa, investir em licenças, e também é igual à questão da tecnologia, não basta ter as licenças, a gente tem que ter pessoas, que é o nosso time de qualidade, que cuida e garante que isso, né, que as licenças e as nossas certificações sejam de fato na prática. Então, a resposta seria essa, são diferenciais excepcionais para nos dar, porque hoje a concorrência em tudo, né, é muito atrelada, e então a gente ter essas licenças nos dá a oportunidade, inclusive, de trabalhar com outros segmentos. Por exemplo, hoje nós temos SASMAC. SASMAC é voltada para produto perigoso. Se você não tem a licença do IBAMA, a licença civil, você não consegue atender clientes desse segmento. A mesma coisa se aplica para a área da saúde. Se você não tem a licença junto ao Ministério da Saúde, são órgãos totalmente diferentes. Você não consegue atender clientes do segmento cosmético, alimentício, correlatos, saneantes. Então, isso também, e são estratégias. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma nova certificação, que é a OEA, que ela é global, né? A gente também, nossa área de qualidade também está fortemente envolvida para conseguir obter essa licença junto à Receita Federal, que também nos leva a mais uma estrelinha, como se fossem estrelinhas, né? Que a gente vai pontuando para conseguir trazer mais confiabilidade para o cliente. Marina, a última, tá? E aí as outras eu vou anotar para a próxima, tá bom? A Tayla, do segundo, ela perguntou como a área de logística reversa e a sustentabilidade estão se adaptando. Logística reversa é uma coisa, né, assim, que muitas vezes a gente arrepia, porque quando o produto, né, para vocês entenderem, saímos com um produto... Tá muito... Então, assim, a logística reversa arrepia um pouquinho, porque tem dois formatos de logística reversa. Um para a questão de armazenagem, que é quando a gente entrega um produto e ele tem uma devolução, a gente chama isso, né, de uma reversa, e aí a gente tem que ter uma tratativa, um processo bem desenhado para tratar isso. E nós temos ainda a logística reversa do transporte, que é quando a gente chega num determinado local, a gente sai daqui
né, com o veículo carregado, quando chega a gente também volta com ele carregado. Isso para nós é essencial, inclusive eu acho que inclusive para o meio ambiente, porque não é viável, né, falando do transporte, a gente ir para um determinado entrega e voltar com o caminhão vazio. Isso, para mim, não deixa de ser um desperdício. E falando de meio ambiente, hoje a gente tem, né, inclusive uma das nossas certificações, que é a SASMAC, ela pega um pouquinho do meio ambiente. Então, a gente também cuida disso no sentido de lavagem de caminhões, só podemos fazer em estabelecimentos adequados, que tem essa preocupação com o meio ambiente. Descarte de óleo de motor, é tão amplo para vocês terem uma noção. Isso a gente também tem que ter um cuidado, a gente não pode descartar isso em fazer esse serviço com empresas que não tenham esse cuidado com o meio ambiente. Pneus, a mesma coisa. A gente também tem que ter esse cuidado, porque o pneu ele tem um tempo de vida útil. Depois a gente também, por conta dessas máquinas, a gente tem que tratar onde que esse pneu, né, como é que a gente vai deixar de usar, incinerar, enfim. Então, é muito amplo. Um outro exemplo, tem clientes que trabalham com produtos de validade. Passou aquela validade, aquele produto não pode ser mais comercializado. A gente também dá o suporte para o cliente para que ele faça a incineração desse produto com empresas que também têm essa preocupação não, né? Esse cumprimento da legislação ligada ao meio ambiente. Então, por isso que eu falo, venham trabalhar com logística, porque é um universo de possibilidades. Se você é de exata, se você é de humanas, em algum local você vai se encaixar. E uma última questão, recursos humanos. É essencial que não só uma logística, mas qualquer empresa tenha uma área de recursos humanos estabelecida. Porque recursos humanos não é pagar a folha, fazer a folha, ver benefícios, não. O recursos humanos ele está diretamente atrelado à estratégia da empresa. Por quê? Recursos humanos vê a parte de treinamento, vê a parte de satisfação do colaborador, roda pesquisas de satisfação, né, pesquisas de clima. Então, assim, é o que eu digo, a espinha dorsal de uma empresa, do segmento de logística, navega por tudo. Tem que ter um bom financeiro. Então, assim, gente, é um mundo de possibilidades. Interessante que você fala na questão de recursos humanos dentro de logística, né? Porque dentro de logística nós temos um componente chamado gestão de pessoas. Exato. Que ele é lecionado no primeiro ano. E aí, no primeiro dia, a aluna pergunta, professora, mas o que é gestão de pessoas dentro da logística? E aí você respondeu, né, aquilo que a gente passa para eles, né? Que é essa questão de administrar as pessoas, gerir as pessoas da melhor forma possível, né? E aí, Marina, o professor Rafael é o professor de aplicativos informatizados, né? Ele queria saber, assim, o que usa da internet dentro de logística para ele poder trabalhar mais essa parte com os alunos, né? Que já usa de internet dentro da área de logística. Ok. Professor Rafael, a gente só consegue operar hoje com a tecnologia da informação. Por quê? Nós temos 2 sistemas aqui, na verdade 3 sistemas, eles estão na nuvem hoje, né? Ou seja, nós não temos um servidor físico para hospedar esses sistemas. Eles estão na nuvem, né? Que é um data center, que às vezes não está nem aqui no Brasil para poder hospedar esse sistema. Então, hoje, nós abrimos aqui, né? Todos os dias, ligamos as nossas máquinas e entramos em plataformas sistêmicas. Então, hoje, a parte de CD, a gente trabalha com um sistema chamado WMS, que é totalmente voltado para a parte de separação, entrada, saída de produtos dentro do nosso armazém. Cada colaborador tem o seu login e senha, os seus acessos, e a gente é totalmente integrado. Então, para a gente saber onde é que está alocado um produto dentro do armazém, a gente necessita desse sistema, porque é todo endereçado. E você fala, mas o que agrega, Marina? Agrega porque a gente otimiza os processos. Por exemplo, produtos que têm alto giro, eles ficam num endereço de mais fácil acesso. Produtos que têm baixo giro, geralmente a gente coloca em estruturas mais altas. E aí, onde é que isso impacta? Impacta quando a gente faz uma compra, essa estratégia que a gente até chama, né, de curva ABC, ajuda a separação.
ajuda na otimização, ajuda a gente a não ter retrabalhos. Então, isso é muito rico, né? E está atrelado aonde? A tecnologia, a inteligência da informação. A mesma coisa para o sistema de transporte. Então, hoje a gente, toda a solicitação de geração de CTE, o faturamento está atrelado à geração de CTE, o tracking, então, assim, a rastreabilidade do veículo dentro, né, das rodovias está atrelado a essa tecnologia. E ainda temos uma terceira plataforma que é ligada à parte de recursos humanos, que também está interligada ao sistema de TMS, que rastreia ponto, que rastreia toda a parte de folha, de benefícios. Então, assim, hoje a Terra Nova está totalmente voltada para sistemas tecnológicos. Nenhum processo nosso é manual. Legal, Marina, eu agradeço, tá? Em nome da ETEC Bartolomeu, assim, foi uma manhã muito enriquecedora, tá? E o Reginaldo, que é o diretor, ele queria fazer aí o encerramento, mas eu agradeço em nome dos alunos, né? E esperamos você, tá bom? Ah, com certeza. Eu queria complementar com uma única coisa, que hoje a gente ouve muito falar em tecnologia, a logística 4.0, né, que é a internet das coisas. Então, a internet não acaba aqui com a gente, ela vai até realmente, né, o supermercado, ela vai em internet das coisas. Eu digo, a gente está andando, mas logo, logo a gente vai voar. Pessoal, bom dia. Marina, gratidão total por você dedicar e doar de forma tão espontânea, aceitando o convite para falar para esses alunos que deu para perceber, né? Eles são bastante ativos, eles serão com certeza excelentes profissionais, porque existe um amor aí envolvido, existe um interesse, né? O curso de logística na nossa escola tem uma relevância muito importante. Os alunos construem projetos incríveis. Então, pessoal, obrigado por estar aqui. A Marina é uma empreendedora, uma motivadora nata de coração. Ela olha para a empresa muito além do capital financeiro, né? Valoriza muito essa questão do capital humano, acho que deu para perceber muito. E uma outra percepção que eu tive a logística está presente em todos os lugares, né? Inclusive nas nossas casas. Então, obrigado por ter dedicado esse tempo. E saibam, gente, a Marina, quando a gente falou do programa Aprendiz Paulista e da oportunidade de formação de carreira, ela não pensou duas vezes, né? Saiu logo contratando e colocando, e tem experiências de bastante sucesso dentro da empresa, e que proporciona aí carreira, né? Eu acho que isso é bacana. O segmento logístico ele vai de A a Z, né? A amplitude é grande. Então, muito obrigado e espero que a gente possa recebê-la fisicamente na nossa casa, tá bom? Obrigado e um bom sábado a todos. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, né? O time da ETEC, assim, de verdade, eu acredito nesse projeto, né? Espero poder fazer mais parte de realmente disso. Vou acabando essa pandemia, com certeza vou passar aí para a gente, né, poder conversar, enfim, e desenhar novas oportunidades juntos. Abraço, tchau, tchau.